O personagem pouco comentado que as pessoas esquecem e que pode ter sido um dos responsáveis pela origem dos zumbis nesse universo de The Walking Dead. O personagem mais especificamente da série do Daryl, né, de The Walking Dead, Daryl Dixon, que apareceu na primeira temporada e já tá confirmado pra segunda. Na segunda a gente pode acabar conhecendo mais dele e um tal flashback que a gente ouviu falar pode não ser da vilã principal, mas desse cara. Eu ainda não tinha feito um vídeo dedicado sobre ele, mas presta atenção pra você entender o tanto que as coisas aqui fazem sentido. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo pra gente comentar sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, mas algo que influencia no universo inteiro, porque a partir dessa série, pistas aí sobre como tudo foi criado, como originou esse problema do mundo, que a gente fala repetidas vezes, mas a gente nunca fez um vídeo dedicado a esse personagem aqui, que é deixado meio de lado, tá lá presente na primeira temporada, mas que pode ter um grau de importância sinistro pra essa história. Filho, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada e vambora pra explicar. É o seguinte, né, a gente tem falado muito aqui sobre as expectativas da segunda temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon, analisa teaser, analisa sneak peek, que foi o que saiu até agora, inclusive a gente deve estar bem próximo a cada dia aí mais do trailer oficial dessa segunda temporada, porque já tá confirmado que a estreia da segunda temporada aparentemente vai ser em junho, então tudo indica que nesse mês de maio agora que vai começar já deve sair esse trailer. E como eu disse, respostas podem vir, gravações aí a gente recapitulou sobre uns certos flashbacks, cenas que vão mostrar lá no início do apocalipse de novo já confirmadas, mas aí eu quero voltar na primeira temporada para explicar sobre um personagem aqui. Primeiramente vamos falar sobre o poder dos vivos, esse grupo que seria o grupo de vilões, né, um dos principais grupos de vilões que continua de pé nesse universo de The Walking Dead, liderados aí por essa mulher chamada Jenny. Ela é apresentada como uma pessoa poderosa, uma pessoa que pode causar danos sinistros nas pessoas e que lidera boa parte da França ali, só que ainda ficou muito mistério a partir das coisas dela na primeira temporada. Tipo, ainda na primeira temporada, por meio de umas falas dela, a gente sabe que ela tem uma noção de quem originou tudo isso, sabe? Tem um momento ali que ela invade ali com o seu grupo uma comunidade em Paris pra procurar o Daryl e o menino Lohan, e ela fala que esse grupo, União pela Esperança, deve ser destruído, deve acabar porque foram pessoas como essas, pessoas que acreditam na esperança demais, que causaram tudo isso. Ou seja, dando uma pista de que ela sabe, só não vai contar aqui. Esse é o primeiro ponto pra ter em mente. Aí um outro ponto também muito importante. A famosa cena pós-créditos de World Beyond, que a gente fala tanto aqui, já deixou claro que tudo começou na França e trouxe a ideia de que foram grupos, times de cientistas que causaram isso. Mais especificamente um time ali chamado Primrose, né? Tem um outro chamado Violet, mas tem um outro chamado Primrose, que seria o principal. Só que ali também a gente vê que tem um certo grupo na França que tá caçando esses cientistas. Essas pessoas que ainda acreditam na esperança merecem morrer e esse cara mata essa cientista que é do outro grupo, o grupo Violet, que vai lá. E tipo, depois foi confirmado que essa cena aqui era uma mini introdução pro que viria na série do Daryl. E a primeira coisa que já deu pra ver de conexão é que esse cara aqui então provavelmente faz parte do grupo da Jenny, que caça cientistas, caça todo e qualquer tipo de pessoa que acredita na esperança aí. Só que aí sim a gente vai pro personagem que é o que eu tô enrolando pra falar dele, que é o principal desse vídeo. Eu quero falar do Dr. Lafleur. Acho que é assim que é a pronúncia, mas que é basicamente o cientista que trabalha pra Jenny, porque ele foi introduzido no primeiro episódio já da primeira temporada da série do Daryl, nas cenas finais ali, quando a gente vai lá pro tal do porto de Le Havre, que é um porto controlado pelo grupo da Jenny, o porto principal que ainda está na ativa, mesmo depois de vários anos do apocalipse, e que este navio atracou lá vindo dos Estados Unidos. No caso ali, né, um dos caras responsáveis pelo navio revela pra Jenny que esse navio teve problemas no meio do caminho, que um dos prisioneiros que eles estavam levando, que era o Daryl no caso, explodiu uma parte ali das pesquisas do navio. E aí que o Dr. Lafleur aparece, esse cientista que trabalha pra ela, e revela que a maior parte das pesquisas dele foram por água abaixo, foram todas destruídas. Só que é o seguinte, esse cara é um cientista que trabalha pra Jenny. Como assim um cientista que trabalha pra Jenny, sendo que o grupo dela caça cientistas e mata cientistas? É aí que vem umas coisas muito importantes pra gente analisar, que a gente ainda não tinha falado até hoje no canal e que são muito importantes. No caso, o grande ponto é que esse cara pode ser um dos grandes responsáveis pela criação dos zumbis no universo de The Walking Dead. Ele pode ser um dos cientistas lá do início de tudo. Mas, João Victor, você acabou de falar que o grupo da Jenny caça esses cientistas, por que ele tá vivo aqui? Tem sentido nisso pra história. Vamos com cautela. O primeiro ponto pra gente notar é que claramente nas aparições que esse cara tem na primeira temporada,
temporada, ele não tá muito confortável. Ele não tá, tipo, tão motivado a trabalhar no que ele tá trabalhando. Traz muita ideia de que ele tá trabalhando de forma obrigatória. Ela força ele, tipo, como refém mesmo, a fazer o que ele faz ali. E o que que ele faz? Depois que a gente viu que o projeto inicial dele lá no barco foi quase todo destruído, ele tá na base ali do poder dos vivos em Paris, trabalhando num projeto de um soro para transformar os zumbis em armas. Algo completamente contrário do que um cientista normal faria. Um cientista normal tentaria buscar a cura, tentaria resolver esse problema. E ele não. Aqui ele é forçado pela GN a produzir esse soro e fazer esses zumbis darem certo. Inclusive, em certos pontos nessa primeira temporada, esse soro ainda não tá refinado. A gente vê zumbis se autodestruindo. E lá na própria arena, nas cenas quando esses zumbis dão errado, isso claramente faz a GN olhar pra esse cara com olhares ameaçadores. Tipo, você faz esse negócio dar certo, senão eu vou te matar, eu vou acabar com você. Ou seja, se você não percebeu, tá totalmente claro que esse cara tá trabalhando pra GN, fazendo experimentos há anos de forma forçada. Ou seja, você pode imaginar muito bem que esse cara pode ter sido um cientista especialista que ela encontrou ali na França mesmo, talvez um dos cientistas que o grupo dela era ordenado a matar, um dos cientistas que conhece muito bem os zumbis, porque pro cara tá trabalhando com soro que dá resultado em zumbis, você vai concordar comigo que ele precisa conhecer os zumbis. Então ela achou um cientista que conhece muito bem eles e deu a condição. Para você ficar vivo, você vai ter que trabalhar e usar a ciência pro que eu quero. Essa seria uma justificativa do porquê ele poderia ser desse grupo Primrose lá do início, um dos que criou tudo, que tava na França, mas foi o único que não foi morto por esse grupo da GN. Ela achou uma utilidade. Só que tem mais. A gente tem que falar sobre o mistério, um outro grande mistério que a temporada 1 não explicou, do porquê ele precisa dos zumbis, o porquê ele precisa ser o representante da GN lá nos Estados Unidos e de barco lá, pra pegar a base do grupo lá e ficar selecionando os zumbis, pedir zumbis recentes, inclusive, né? No episódio a gente vê que o Daryl teve que matar zumbis que eram só mais recentes, zumbis muito antigos aparentemente não podiam. Por que que ele quer esses zumbis? Pra levar pra Europa. Por que fazer esse tráfico de zumbis? Por que não pegar os zumbis da própria França? Tudo isso seria pra transformar em super zumbi? Ou teria alguma outra causa escondida? Tipo, você que tá assistindo, você parou pra pensar que mesmo o grupo dela querendo matar todos que buscam esperança, conseguir uma cura ainda seria um benefício e um poder enorme pra essa personagem? Você que tá assistindo, você parou pra pensar nisso? Rapaz, se essa mulher consegue um tipo de cura na mão dela, alguma coisa que pode salvar a humanidade de alguma forma, não transformar um zumbi de volta a humano, mas fazer com que as pessoas parem de se tornar zumbis, qualquer outra coisa, ela pode ser a pessoa mais poderosa do mundo. E a gente viu na primeira temporada que ela foi a primeira vilã de The Walking Dead que apareceu em tela, assim, em cena, falando: nós vamos dominar o mundo. Ela quer dominar o mundo. Não é um vilão qualquer, não. É o primeiro vilão do universo de The Walking Dead a ter uma ligação direta com a parte científica dos zumbis, uma parte significativa nisso, e ainda tá lá no país onde tudo começou. Por mais que o grupo dela não pareça ser tão militarizado quanto a República Cívica em si, que a gente viu na série do Rick, esse ponto de poder em relação aos zumbis, da tecnologia, da parte científica, do conhecimento sobre isso, pode ser totalmente avançado. Pode fazer com que ela domine o mundo. Ou seja, voltando no cientista, você parou pra pensar que essa questão de estar pegando zumbis recentes pode ser pra poder estar estudando eles também, pra poder, enquanto tá fazendo o soro do super zumbi pra usar eles como armas, também tá tentando desenvolver uma cura, porque esse cientista conhece a mais sobre zumbis, justamente porque ele pode ser da equipe Primrose lá do início, a equipe que causou tudo, né, com base no que a gente viu na cena pós-créditos de World Beyond. E assim, vamos refrescar um pouquinho mais da memória sobre o que a gente sabe dessa equipe, desse time de cientistas Primrose. A primeira coisa é que, por meio do soldado que tá armado, é sugerido que esse time Primrose causou tudo. A segunda coisa, já indo por meio da mulher, que é a que morre, a personagem desconhecida, a cientista, por meio dela a gente consegue conhecer o paradeiro desse time Primrose, de que quando tudo começou, eles estavam numa conferência nos Estados Unidos, em Toledo, na cidade de Toledo, no estado de Ohio. E por meio dela, a gente também consegue ouvir que se eles voltassem, mesmo depois de todos esses anos, eles poderiam resolver tudo. Mas a ideia também que é trazida por essa cena é que praticamente todo mundo do time Primrose morreu. Não teve ninguém pra voltar. Nem ela mesma que tá voltando na cena não era do Primrose, ela era do Violet. Então, em tese, quase todo mundo morreu ou tá preso nos Estados Unidos sem uma forma de voltar pra Europa. E tipo, na cena a gente viu o quê? Que o soldado matou a mulher e foi embora vivo com essas informações que ela trouxe pra ele. Então, tipo, agora ele pode entregar pro seu grupo que o time Primrose estava todo nos Estados Unidos, ninguém voltou por enquanto, ela inclusive era do Violet, mas que se alguém deles voltasse, ainda assim poderia encontrar uma cura. Você parou pra pensar que isso poderia ser uma informação que chegaria na GN? Ela, interessante, então se alguém voltar do Primrose, captura. Isso poderia ter chegado na GN, eles pegaram essa estratégia assim, encontraram o Dr. LaFleur aí, sei lá se ele tinha conseguido voltar dos Estados Unidos, ou se
ele ainda tava na Europa, encontraram ele, prenderam ele, e aí ela fez isso, obrigou ele a trabalhar pra ela, fazer esses super zumbis, enquanto de forma oculta ele pode estar tentando buscar uma cura, porque o cara tem conhecimento. Outra coisa é que ele tá confirmado pra voltar a aparecer na segunda temporada. Pois é, meu querido, só que aí tem uma outra coisa. Lembra que eu tava falando das gravações da segunda temporada? A famosa gravação que a gente tem falado tanto aqui, de cenas de flashback no Museu do Louvre, mostrando as pessoas, vários figurantes com negocinhos andando normal, cenas mostrando o início do apocalipse, né, o início de tudo, uma pessoa lá, um personagem que tava trabalhando no Louvre ou visitando o Louvre. E as teorias aqui é que poderia ser a própria Genet, né, que ela poderia ter relação com isso. Mas e se for, na verdade, esse doutor, né, na segunda temporada os flashbacks aqui eram dele? Se isso for confirmado, se forem flashbacks dele, é um prato cheio pra gente poder conhecer mais disso e, tipo, a importância maior seria, tipo, esse cara conseguir uma cura, conseguir algo próximo disso, faria da Genet a maior vilã do universo de The Walking Dead. A grande ameaça pra todo mundo enfrentar. Já daria até pra imaginar todos os personagens se juntando num crossover agora, finalmente, mas não pra enfrentar CRM em si, mas pra enfrentar um grupo que tem o que mais importa no universo de The Walking Dead, que é talvez uma cura, uma perspectiva pra cura, ou às vezes nem nada disso. Às vezes evoluíram tanto o soro do super zumbi e outras coisas que simplesmente conseguem usar todos os zumbis que eles querem como armas. E a própria Genet já deu a entender na primeira temporada que tem o interesse de dominar o mundo, então pode acontecer isso. Isso nos daria numa segunda temporada ideias de uma das pessoas que originou tudo, poderia ser esse cientista, e ideias de como tudo pode ser curado. Pois é, coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Essas análises mais a fundo, né, de coisas que a gente não tinha notado são muito importantes, então fica ligado pra você não perder mais novidades. Vai sair coisa da segunda temporada, você não pode perder. Se inscreva no canal, deixa esse like, logo eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!